Nós estamos em uma série de mensagens sobre santidade, né? E hoje é a nossa última mensagem. É a última mensagem dessa série. Santidade, a natureza de Deus em nós. Nós falamos a respeito disso durante todo esse mês de novembro, né? E nós começamos olhando para a santidade de Deus como a razão principal do porquê nós somos chamados a viver em santidade. Nós somos chamados à santidade porque nós somos chamados a espelhar o caráter de um Deus santo que nos criou, né? Depois nós falamos que é necessário nascer de novo. Nós somos nascidos de novo através daquilo que Jesus fez por mim. Quando eu creio no Evangelho, quando o Espírito Santo habita em mim, o meu coração é regenerado. Isso é um novo nascimento. E a santidade, ela não diz respeito apenas a padrões morais que eu sigo, ou uma lista de regras de pode ou não pode, que se eu seguir, eu sou santo, se eu não seguir, eu estou fora. Não. Por isso que é necessário uma regeneração, um novo nascimento, que Deus tire o coração de pedra e nos dê um coração de carne. Porque a santidade, ela não diz respeito apenas às regras, mas a um relacionamento com aquele que é santo. E nós só podemos nos relacionar, nós só podemos nos voltar para Deus a partir de uma transformação completa em nosso próprio coração, em nossa própria natureza pecaminosa. Ele precisa nos transformar, né? Na última semana, nós falamos a respeito do processo de crescimento em santidade. Que essa santificação, ela é um processo que no momento em que nós passamos da morte para a vida, no momento em que nós cremos, nós entramos nesse processo, mas é apenas o começo, né? É apenas o primeiro passo. Isso leva uma vida toda. Leva a vida toda esse processo de santificação. E nós precisamos estar dispostos àquilo que Deus quer fazer em nós. Essa transformação que acontece na natureza, ela não é de um dia para o outro. Ela não é instantânea. Nós somos um povo que aprendeu a ter as coisas rápido, né? A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. As novas gerações sofrem ainda mais com isso. Porque no mundo de tecnologias, no mundo em que tu tem acesso ao que está acontecendo lá no Japão, tu tem acesso agora. No mundo em que esperar o leite esquentar no micro-ondas 1 minuto é tempo demais, né? Sabe quando tu vai olhar no YouTube? Eu sou meio revoltado com isso também, né? Tu vai olhar um vídeo, daí dá aquele anúncio, e tu tem que esperar 5 segundos, né? É um absurdo. Tu quer olhar logo, tu tem que esperar 5 segundos até o vídeo começar. E ainda quando começa, tu vai lá, agora eu vou recuperar o tempo perdido, bota nos 2.0, parece o Alvin e os esquilos falando, né? Mas a gente já está aprendendo cada vez mais a querer as coisas muito rápido. E o processo que Deus nos coloca de santificação é um processo que vai durar a vida toda. É um processo que não é instantâneo. Não é assim, né? Nós precisamos caminhar, estar dispostos a caminhar com o Senhor e ser moldados dia após dia por Ele. Hoje nós vamos falar, é a última mensagem, e não seria a última coisa que a gente teria a falar sobre santificação e santidade. Mas é a última mensagem dessa série, nós vamos ver um aspecto fundamental do nosso processo de santificação. E que muitas vezes passa batido. Muitas vezes nós deixamos de crescer porque não consideramos algo fundamental para o nosso crescimento na fé. E esse algo fundamental é que a santificação é uma jornada compartilhada. A santificação é uma jornada para ser vivida em comunidade, para ser compartilhada e não vivida de maneira isolada. E já adianto que é impossível viver uma santificação isolada. É impossível que nós cresçamos nesse processo de santificação sozinhos, isolados. Nós vamos falar da comunhão, a importância de estarmos juntos nesse processo, né? Você já ouviu aquela frase, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá
Ninguém ouviu. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Isso não é um versículo, tá? Não é bíblico, mas a nossa caminhada da fé é uma caminhada longa. Muitas vezes nós queremos a velocidade. Já viu a diferença de uma prova de 100 metros rasos para uma maratona? Tu já viu como chega em uma maratona alguém que saiu na largada acelerando tudo que podia? E às vezes passou 1 quilômetro, a pessoa já não aguenta mais, né? A nossa caminhada na fé é uma caminhada longa, é para a vida toda, e nós precisamos estar acompanhados, nós precisamos uns dos outros nessa caminhada, porque vai ter momentos em que eu vou cansar, vai ter momentos que eu vou fraquejar, e eu vou precisar dos meus irmãos para me colocar no lugar de novo, né? E Deus planejou que fosse assim. Deus fez para ser assim mesmo. Quando Ele nos chama a santidade, Ele nos chama como um povo. Deus nos chama para ser um povo santo. Sempre quando Deus está nos chamando à santidade, Ele se refere a nós como um povo, como uma nação, como povo dele, como família, como edifício, como corpo de Cristo. Quando Ele nos chama para edificar uns aos outros, quando Ele nos chama para viver esse processo de santificação, não é sozinho. E nós não vamos entrar no céu sozinhos, nós vamos entrar como um povo todo. Deus vai vir buscar a sua igreja. Não vai vir buscar indivíduos dispersos, mas um povo, um corpo, né? Uma igreja. Nós vamos olhar para esse texto hoje de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 25, e nós vamos refletir a respeito de algumas coisas nessa caminhada compartilhada, né? Essa jornada compartilhada da fé. Pode passar lá que aqui não foi. Vamos ler juntos? Acompanha aí. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Li esse texto no começo do culto, né? A plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Nós temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós vamos olhar para esse texto e nós vamos perceber verdades eternas a respeito do Evangelho. E essas verdades que o autor de Hebreus nos apresenta, as verdades do Evangelho, aquilo que Jesus conquistou por nós, elas nos levam a um novo estilo de vida, né? E esse novo estilo de vida é um estilo de vida em comunidade. É um novo estilo de vida que eu não estou mais sozinho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Como é bom saber que a gente não está sozinho, né? Isso é muito bom. Mas em alguns momentos, pode ter certeza, isso vai te incomodar muito. Alguns momentos é muito bom saber que tu não está sozinho. Em alguns momentos é a pior notícia do mundo. Tu queria mais é estar sozinho. Não é? Diante do que nós recebemos de Deus, cada um é responsável, né? Mas nós também somos chamados a nos responsabilizarmos uns pelos outros. Eu sou responsável pelo que eu recebi. Mas eu também sou responsável pelo meu irmão. Nos tempos de hoje, talvez isso seja uma das verdades mais difíceis. Mas a minha vida não diz respeito apenas a mim.
A sua vida não diz respeito apenas a você. A fé é uma fé individual, mas não é uma fé individualista. Nós somos individualmente responsáveis diante de Deus, mas isso não nos exclui em nós mesmos e olhando apenas para nós mesmos. Nós vamos ver, do versículo 19 até o versículo 23, eu vou tentando aqui, mas não sei se fui eu, foi tu? Tá bom, então fui eu. Versículo 19 até o 23, o autor vai nos mostrar essas verdades do Evangelho, aquilo que Jesus fez por nós. O texto fala a respeito da forma como nós chegamos diante de Deus por causa daquilo que Jesus realizou por nós, lá na cruz. Né? Ele diz, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é o seu corpo. Ou seja, nós temos a confiança não porque nós merecemos, mas porque Jesus conquistou isso por nós. Nós temos acesso à presença de Deus não pelo que nós merecemos, mas pelo que Ele mereceu. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Por que nós podemos nos apegar com toda certeza? Por causa do caráter daquele que nos prometeu. Aquele que fez a promessa. Qual é o caráter que ele tem demonstrado consistentemente através da história? Através do cuidado com a minha vida, através do que Ele tem feito no meio do povo dele. Deus tem demonstrado que Ele é digno de confiança, que o caráter dele é digno de confiança. Por causa da fidelidade dele é que nós podemos crer e confiar nas suas promessas. Se Ele cumpriu até hoje tudo o que prometeu, o que me faz crer que Ele não vai cumprir? O que me faz crer que Ele não está cuidando? Né? Essas verdades a respeito do Evangelho, nós podemos resumir ela em 4 perguntas. Tá? O que é essa mensagem do Evangelho? Eu tenho conversado sobre essas perguntas com aqueles que vão se batizar. Na semana que vem, inclusive, nós vamos ter batismo. Tá? Estão todos convidados. Precisamos nos reunir e celebrar como igreja, né? Mas a gente tem conversado a respeito dessas perguntas aqui quando nós falamos a respeito do Evangelho, que é essa boa notícia, né? Evangelho é a boa notícia, a boa nova. Em primeiro lugar, de onde nós viemos? E de maneira simples nós podemos responder, nós viemos de Deus. Deus nos criou. Deus, com seu caráter perfeito, santo, bom, Ele nos criou e criou todas as coisas a partir do seu caráter. Ele criou todas as coisas boas. E no final Ele disse, isso é bom demais, né? Deus nos criou. Nós viemos dele. E nós fomos criados de maneira perfeita. O homem foi criado de maneira perfeita. Para espelhar o caráter de Deus, para se relacionar com esse Deus. E aí a pergunta que fica no ar. Por que as coisas estão assim? Se Deus nos criou dessa forma, perfeita, boa, santa, se Deus nos fez assim, por que as coisas estão do jeito que estão? Todos nós podemos concordar que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Né? Você já parou para pensar nisso? A forma como o mundo funciona, você nunca teve a impressão que as coisas estão erradas, estão fora do eixo? Que as coisas não são como deveriam ser? E a resposta para isso está lá em Gênesis 3, a partir do momento que o homem caiu no pecado, as coisas começaram a ir de mal a pior. O pecado foi o início dessa queda. O pecado foi que iniciou essa queda da humanidade, que nós vemos os frutos até hoje. Porque as coisas estão como estão. Porque nós nos afastamos de Deus, no desejo de ser como Deus. É o que o texto lá fala, né? Lá em Gênesis, no capítulo 3. A tentação era essa. Se eu não me engano, versículo 5. Que a serpente tenta Adão e Eva. Aparece Eva ali, né? Dizendo assim, como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, esse desejo de ser como Deus. De ser Deus da minha própria vida, de ser dono do meu nariz, de não prestar contas a ninguém, de não precisar de ninguém.
É uma rebeldia, uma rebelião contra Deus, uma tentativa de emancipação, de independência. E é por isso que as coisas estão assim. Porque todo pecado, lá no fundo, ele é a mesma voz gritando. Eu não preciso de Deus, eu sei o que é melhor para mim. Eu tomo conta da minha vida e eu não preciso prestar contas a ninguém. Terceira pergunta, qual é a resposta? Qual é a resposta para esse buraco que o homem se enfiou? De condenação e sofrimento. De escravidão nessa vida. Somos escravos do pecado. Estamos condenados por causa do pecado. Qual é a resposta de Deus para a nossa situação? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A resposta de Deus foi enviar o seu próprio Filho para nos salvar, para pagar o preço pelo nosso pecado. Eu falei isso acho que na última semana, que Jesus viveu uma vida perfeita. E o que Jesus merecia por ter vivido uma vida perfeita? Ele merecia bênção, aceitação. Eu vivi uma vida imperfeita. O que eu merecia? Condenação, rejeição, maldição. Jesus veio, morreu na cruz, recebendo sobre ele maldição, condenação, rejeição, para que eu pudesse, tendo vivido uma vida imperfeita, receber bênção e aceitação diante de Deus. Ele veio, recebeu sobre ele o que eu merecia, para que eu pudesse receber sobre mim aquilo que ele mereceu, aquilo que ele conquistou. Ele veio para nos substituir. Essa é a resposta de Deus para o nosso maior problema, que é não conseguir se relacionar com Ele, né? O pecado impossibilitou nosso relacionamento com Deus. Jesus veio para fazer que o impossível se tornasse possível de novo. Glória a Deus por isso, né? Quando o texto fala que Ele abriu um novo caminho, um novo e vivo caminho, é disso que Ele está falando. Não havia caminho, não havia jeito, não havia relacionamento, mas Jesus veio, pagou o preço, abriu um novo e vivo caminho. Por isso nós podemos nos achegar diante dele, né? E a forma como nós recebemos isso? Como que eu posso ser restaurado? Como que eu posso receber sobre a minha vida aquilo que Jesus realizou? Arrependimento e fé, né? Eu me arrependo de quem eu era, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio naquilo que ele fez por mim. E eu tenho acesso a tudo aquilo que Jesus conquistou por mim, né? Glória a Deus por isso. Nesse buraco que a gente se enfiou, chamado pecado, a gente imagina às vezes que apenas o meu relacionamento com Deus foi rompido, né? Mas o que Gênesis 3 mostra não é isso. Gênesis 3 mostra todos os nossos relacionamentos sendo rompidos. O nosso relacionamento com Deus e a partir desse, o nosso relacionamento com o nosso próximo, conosco, com a criação de Deus. Quando o texto diz que o homem fala assim, Senhor, não fui eu. Né? Primeiro ele se esconde, ele está com vergonha, ele está se sentindo culpado. E aí depois o texto fala, que Adão fala assim, não fui eu. Não, foi ela. Né? Olha a quebra de relacionamento. Foi essa mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela, ou melhor, a culpa é tua. Quem me deu foi tu. Né? Quando Jesus vem e restaura o relacionamento com Deus, se inicia a restauração dos demais relacionamentos que foram rompidos também. E o plano de Deus é nos restaurar como um todo, não apenas o nosso próprio relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento conosco, a forma como eu me vejo, a forma como eu enxergo o meu próximo, como eu me relaciono com o meu próximo, a forma como eu lido com as coisas criadas. Tudo isso, Jesus veio para restaurar. E nós muitas vezes achamos melhor evitar relacionamentos.
Mas Jesus veio para nos reconectar, para nos restaurar em relacionamentos. E a igreja é um grande laboratório onde Jesus está restaurando relacionamentos o tempo todo. Porque a gente se tropeça e tem atrito, né? E a gente precisa que o Senhor nos restaure. Essas verdades a respeito do Evangelho, que Jesus veio para restaurar os relacionamentos, é a base para a forma como a gente deve viver a nossa vida de igreja, de comunidade. A segunda coisa que nós vamos ver no texto é que nós devemos viver uma fé comunitária, né? Olha o versículo 24. O texto vai dizer assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ó, consideremos-nos uns aos outros e termina para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Muitas pessoas vivem como se elas não precisassem de mais ninguém. E elas não precisassem considerar a existência de mais ninguém. E elas dizem que aquilo que elas decidem fazer só diz respeito a elas. Você já viu alguém assim? A minha vida cuido eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu faço o que eu quero, as minhas decisões dizem respeito apenas a mim mesmo. Você já viu alguém viciado em drogas, que muitas vezes pensa assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se eu quiser, eu acabo com a minha vida. E ninguém tem nada a ver com isso. O dinheiro é meu, eu posso gastar como eu quiser. E às vezes ele está destruindo a família toda ao redor dele, arrastando um monte de gente. E ele continua insistindo que tem a ver só com ele. Que ninguém tem nada a ver com isso. Né? É um grande erro, é uma mentira de Satanás. Que a nossa vida e as nossas decisões, as nossas atitudes têm a ver apenas com a gente. Nós estamos com as nossas atitudes envolvendo as pessoas ao nosso redor. E Deus nos chamou para viver como um povo, para considerar uns aos outros. Mas Satanás, assim como uma presa, assim como um caçador, né? Caçador não, é um predador. Assim como um predador que está correndo atrás de uma presa, a estratégia de Satanás é nos isolar. Você já assistiu aqueles vídeos, né? Um leão rodeando assim um rebanho, ele está buscando alguém que se isole, que se torna presa fácil. E nós acreditamos que não, tem apenas a ver comigo. Eu não devo prestar contas a mais ninguém, eu não preciso de mais ninguém. Grande mentira. Grande mentira. O diabo te mentiu. Nós precisamos uns dos outros. O texto está falando que a partir daquilo que Cristo fez por nós, a nossa resposta a esse novo e vivo caminho que foi aberto, a nossa resposta poderia ser assim: Jesus abriu um novo e vivo caminho, beleza, agora eu tenho paz com Deus, acabou. Eu me isolo no meu canto e eu vivo essa paz. Você não concorda que muitas vezes é muito mais tranquilo, confortável, você ficar sozinho? É, né? Só o Fausto que não. Quando a Cecília saiu, ele estava sem paz, né? É muito mais fácil para nós, em alguns momentos, ficar sozinho. É até bom. Mas nós nos acostumamos com isso e imaginamos que o melhor é a gente não precisar de mais ninguém na nossa vida. E nós nos isolamos e nos tornamos presa fácil. Isso não pode ser assim, né? Se nós queremos viver uma vida de igreja, nós não podemos nos isolar, né? A gente não pode se isolar, a gente precisa considerar uns aos outros, nos incentivar à prática do amor, das boas obras. Nós precisamos uns dos outros para isso.
não tem como viver isso sozinho. Você vai praticar amor e boas obras com quem? Se não for com pessoas, né? Você vai amar quem? Cristo nos salva sem nenhum tipo de merecimento nosso, mas nós não podemos nos enganar. Essa salvação, ela muda a nossa forma de viver em comunidade. E é em comunidade que a gente cresce junto uns com os outros. É em comunidade que a gente se considera uns aos outros, que a gente estimula os outros à prática das boas obras, do amor. A vida com Jesus transforma o meu compromisso com a igreja. Transforma. Nós aprendemos a servir como? Como que nós aprendemos a servir a Deus? Servindo os nossos irmãos, né? Tem como eu dizer, não, eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo a mais ninguém? Eu sirvo a Deus e eu não sirvo a mais ninguém. Então eu não sirvo a nada. Então eu não sirvo a Deus. Né? Como que a gente expressa o nosso serviço a Deus? Se não é através de servir uns aos outros. Como que essa prática das boas obras acontece? Como que a gente estimula uns os outros a prática das boas obras? Se não é servindo uns aos outros. Se não é ajudando uns aos outros. Né? Isso só acontece na prática de igreja. No último ano que nós estávamos em Santa Maria, para mim eu tive um retrato do que significa isso. Né? Nós nos mudamos para um apartamento e todas as mudanças que a gente fez lá em Santa Maria foi assim. A gente nunca pagou ninguém para fazer a mudança, né? Uma empresa. Só quando a gente veio para cá. Mas lá em Santa Maria, nas mudanças que a gente fez, a gente convidava os irmãos da igreja, e daqui a pouco tinha uma galera lá para nos ajudar. Na última mudança que a gente fez, antes de vir para cá, eu quase não encostei na mudança, né, de tanta gente que tinha. A gente foi para o quarto andar, grande erro, né? Mas a gente foi para o quarto andar, não tinha elevador, e aí o pessoal se enfileirou na escada, e a gente pegava as coisas lá de baixo, e um ia passando para o outro, e ninguém subia e descia a escada. Um ia passando para o outro, e as coisas chegavam lá em cima, formiguinha assim, né? E as coisas chegavam lá, e nós, nessa vez, a gente criou um grupo no WhatsApp, que era um grupo de mudanças. Então, quem precisava de mudança, só mandava uma mensagem, tal dia tem mudança. E a galera chegava lá, e todo mundo pegava junto. Desde que eu me mudei pela primeira vez, eu falei assim, eu nunca vou deixar um irmão meu se mudar e eu não botar a mão. Né? Um irmão meu se matar carregando coisa e eu não estar junto lá para me matar, nem que seja para me matar junto. Né? Nunca, jamais. Né? Então, isso faz parte do que é ser igreja, a gente poder contar uns com os outros. Isso só acontece no ambiente de igreja. Só acontece uns com os outros. Né? Viva a comunhão e o encorajamento. Olha só, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Olha só o que o texto fala. Esse texto está contrapondo dois tipos de comportamento. Um deles é abandonar a comunhão. O outro é encorajar uns aos outros. Ele está dizendo assim, não siga por esse caminho do abandono. Não siga pelo caminho de abandonar uns aos outros. Mas se comprometa. Através disso você vai estar encorajando e você vai estar sendo encorajado. Eu perdi a conta de quantas vezes, através da vida de um irmão, através de um testemunho de um irmão, a minha fé foi renovada. Através de algo que Deus fez, através de um batismo, a minha fé foi renovada.
Não necessariamente com coisas que Deus fez na minha vida, mas na vida do meu irmão, isso me encoraja a prosseguir. Ou ver o meu irmão passando por um momento de dificuldade, dizendo assim, mas eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor está à frente, que o Senhor vai dar a vitória. Isso restaura, isso renova a nossa fé, nos encoraja a prosseguir. Nos encoraja a continuar olhando para Jesus. Quando as coisas estão difíceis, né? Anteontem, na sexta, nós estávamos aqui no Encontro dos Homens, eu tive que sair na metade para levar a Maria para o plantão, né? E acabamos ficando por lá mesmo. Conseguimos, na metade da madrugada, leito para Maria ser internada, né? E aí, eu estava muito preocupado. A gente estava lá na UPA, eu e a Maria, ela tossindo bastante, muito movimento, estava complicado o atendimento, né? E eu vendo ela piorar e já muito cansada, isso era de madrugada, além do sono, a tosse, as dores, né? E eu preocupado, e eu comecei a orar ali por ela, né? E eu mandei mensagem para a Maia, ora pela Maria, eu não queria preocupar ela falando, nossa, tá muito mal, não, mas ora por ela, né? Vamos orar. E eu junto com ela, orando por ela, e aquela angústia no coração, né? E aí, de repente, chegou o Marcos lá, o irmão Marcos, né? Chegou lá, ele foi levar algumas coisas, porque a gente não tinha se preparado para ficar a noite toda lá, né? Ele foi levar algumas coisas lá, e ele chegou assim. Hoje eu falei isso para ele. Como aquilo foi importante. A presença dele lá. Um irmão preocupado com a gente. No meio da madrugada. Chegar lá, ele falou, não, eu vou lá conversar. Ele foi lá conversar com alguns enfermeiros, explicar a situação e tudo mais. Olhou as coisas por um jeito que eu já não estava conseguindo olhar. Olhou por outro ângulo a situação. E me tranquilizou. Falou, não, isso já aconteceu com o Mateus, aconteceu não sei o quê, tal. E aquilo me deixou em paz, num momento de angústia profunda, né? De ver um filho passando um sofrimento. Deus usa a vida uns dos outros nos momentos de angústia. Quando a gente está reunido, tem coisas espirituais estão acontecendo. Mesmo a gente não percebendo. Corações estão sendo consolados. Ele não falou isso imaginando o que Deus estava fazendo na minha vida. Mas quando a gente está junto e pode contar um com o outro, coisas espirituais estão acontecendo. Através de uma palavra você pode reanimar a fé de uma outra pessoa e nem percebe. Ou simplesmente o fato da pessoa saber, eu posso contar com ele. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não deixemos de congregar, não deixemos a comunhão, mas vamos pelo outro caminho, encorajando uns aos outros a olhar para Jesus, a dar um passo a mais, né? A crer em Jesus, a crer que o Senhor está à frente. Uns pelos outros. Se Satanás deseja nos isolar, a comunhão da igreja é o antídoto contra isso. Se lembra como é que foi no tempo da pandemia? Isso ficou provado, né? Eu me lembro que de um dia para o outro, a gente não podia mais se reunir. A gente começou a ter que aprender a falar com uma câmera, né? Nunca tinha feito isso, falar para uma câmera. E aí a gente chegou, boa noite, como se tivesse alguém lá, né? Do outro lado, assistindo, tinha, mas a gente não estava acostumado com isso, né? A gente teve que se adaptar. Começamos trabalhos na internet, tentando descobrir como é que estava o irmão tal. A gente não sabia, né? A gente não tinha contato, tinha que tentar entrar em contato com fulano, com ciclano. Mas tudo se torna tão difícil, né? Essa comunhão,
esse encorajamento mútuo se tornou difícil, um desafio. E aí começamos a retornar aos poucos e algumas pessoas, infelizmente, se acostumaram a não se comprometer com a igreja, a não estar presente consistentemente na igreja. Não é a sua presença aqui que vai te salvar. Não é porque você marcou sua presença, deu um check no seu cartão lá, fui no culto, que a sua vida com Deus está resolvida e que você não precisa mais fazer nada. Mas isso é fundamental na nossa caminhada da fé. De forma bem prática. Eu preciso estar presente. A minha falta vai ser sentida quando aquela comunidade estiver acostumada com a minha presença. Quando eu estiver presente. Quando eu participar dos cultos. Dos pequenos grupos. Né? Eu vou viver esse processo de crescimento que nós falamos na semana passada. Crescimento, eu me conecto com Deus, eu cresço na fé e eu frutifico. Mas a gente precisa se comprometer com o corpo, a estar presente, a estar ativo um na vida do outro, a nos envolver uns com os outros. Eu entendo quando algumas pessoas falam assim, pode contar comigo, tá? Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Às vezes a pessoa não está sempre. Mas ela fala assim, mas se precisar, pode me chamar. Eu entendo a boa intenção. Mas isso não acontece. Isso não vai acontecer. Porque ninguém vai chamar pessoas que estão ausentes. Né? Quando você precisa de alguma coisa, quem que você chama para te ajudar? São as pessoas que estão mais presentes com você. Que você tem comunhão, que você já está perto. São essas as pessoas. A gente não conta com quem está longe. A gente conta com pessoas que estão perto. É ou não é? Então, se precisar, pode me chamar. Isso não vai acontecer. Ninguém vai te chamar. Você precisa fazer parte. Precisa se envolver. É assim que você vai perceber as necessidades. É assim que você vai perceber o que está precisando. Se você se comprometer a estar consistentemente na igreja e a ajudar as pessoas naquilo que elas precisam, a pergunta que você poderia fazer é como que eu posso servir as pessoas aqui? Como que eu posso ajudar? Se você se fizer essa pergunta e estar aqui, você vai ter tudo aquilo que você deseja de uma igreja. Você vai criar amizades. Você vai ter comunhão com o Senhor. Você vai crescer em conhecimento bíblico. Você vai crescer na comunhão uns com os outros. Tudo isso acontece num ambiente onde a gente se compromete com a presença e com o serviço. Em ajudar uns aos outros. Servir na igreja não é ter um cargo na igreja. Se eu não estou na recepção, se eu não estou no louvor, se eu não estou aqui, eu não estou lá, eu não estou servindo. Não. Servir significa eu estar disposto a ajudar os meus irmãos. Não se trata do templo. Servir no templo, né? Eu preciso ter um cargo. São coisas muito importantes, né, para as coisas funcionarem. Mas não, servir uns aos outros vai muito além disso. Eu entrar na vida das pessoas e aos poucos descobrir como que eu posso servir o meu irmão. Né? E isso não acontece instantaneamente. Isso é um processo. Lembra do nosso grande problema? A gente quer as coisas muito rápido. Para a gente descobrir as necessidades uns dos outros, não é rápido. Não é um processo instantâneo. É algo que leva tempo. Né? Leva tempo. Nós temos dificuldade em admitir a nossa necessidade uns dos outros. Né? Isso acontece pelo menos por 2 motivos. Primeiro, porque a gente admira, a nossa cultura tem dito para nós
que o bom mesmo é você ser independente, né? A gente acredita na forma como a cultura está mostrando que a individualidade é o que mais importa. Que o que importa de verdade é eu não precisar da ajuda de ninguém, eu mesmo conquisto as minhas coisas e ninguém me ajudou. É eu poder chegar no fim da linha, bater no peito e falar, eu cheguei aqui sozinho, ninguém me ajudou, mas eu cheguei. Né? A gente admira exemplos de pessoas, a gente vê como força. Essa é a primeira razão. A segunda razão é o nosso coração, o nosso orgulho. Porque a gente não quer precisar de ninguém. A gente não quer se sentir fraco. Não quer demonstrar fraqueza. Né? Mas aí a gente não cresce nos nossos relacionamentos e a gente não é igreja. Não tem como ser uma igreja que ama pessoas se eu não estiver disposto a amar quem está na minha frente, quem está do meu lado. Né? Versículo 25, a última parte, diz assim: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual dia é esse? O dia do Senhor, né? Tem um dia muito importante se aproximando. É o dia do Senhor. E nós somos chamados como um povo para o céu. Eu não sou chamado como um indivíduo, eu não vou ser resgatado como um indivíduo, mas como parte de um povo. Ele nos chamou para ser um povo, para viver como um povo, porque ele vai resgatar uma igreja, um povo, não um indivíduo, outro indivíduo, outro indivíduo. Está se aproximando o dia que o Senhor vai vir buscar o seu povo. Nós vamos nos reunir à volta de uma mesa como uma grande família, para o banquete final, né? Naquele grande dia, todos nós vamos estar reunidos na mesa do Senhor. Mas nós somos chamados a experimentar desse relacionamento aqui e agora. Está chegando próximo ao dia. E isso torna essa mensagem muito mais urgente. Porque é aqui que nós vamos experimentar um tipo de comunhão que começa agora e só vamos viver aqui. Tem algumas coisas da vida em comunidade que nós não vamos viver no céu. Nós vamos viver só aqui. Sabia disso? Tem algumas coisas da nossa vida em comunidade que no céu a gente não vai viver. Você sabia que você não vai precisar pedir perdão para o seu irmão por um pecado que você cometeu lá no céu? Lá não vai ter esse atrito que vai fazer a gente crescer em santificação. Lá nós vamos ser santos já, né? Mas esse crescimento, essa necessidade de a gente pedir perdão e perdoar, é aqui que a gente vai viver. É no relacionamento uns com os outros aqui. A santificação mútua só acontece aqui. O crescimento em santidade com a comunidade só acontece aqui. E lá nós vamos viver de forma plena essa santidade. Mas o Senhor está voltando. Isso torna essa mensagem urgente. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos viver a vida em comunhão, em comunidade, aqui e agora. Né? Como você tem olhado para a igreja? Queria deixar essa pergunta. E queria que você refletisse a respeito dela. Você tem visto a igreja como um clube que você vai, tem aquilo que você queria e depois você vai embora? Você tem visto a igreja como uma forma de apenas de receber algo ou de se doar? Lembra que nós falamos a respeito da natureza de Deus e de que nós somos chamados a espelhar essa natureza?
Nós somos chamados a espelhar e viver essa natureza de Deus. A natureza dele é uma natureza de se doar e não de receber. Deus criou todas as coisas não para receber algo que ele não tivesse, mas para doar de si mesmo. Deus não nos criou e não criou todas as coisas para suprir uma necessidade que havia nele, mas para se entregar. Nós somos chamados a viver essa natureza e não tem como eu viver essa natureza. Não tem como eu viver pelo outro e não apenas para mim mesmo. Fora da comunhão. Não tem como. No fim das contas, cada pessoa ela vai ter acesso a uma igreja diferente. Coloco isso entre aspas, né? Cada pessoa vai experimentar uma igreja diferente, de acordo com o nível de comprometimento. Isso não exclui a necessidade da igreja em buscar as pessoas. Mas cada pessoa vai experimentar uma comunidade diferente, a partir do nível de comprometimento com a comunidade. Se você não está presente, se você não se compromete, você não vai crescer na fé. Você não vai crescer no relacionamento com os teus irmãos. Você não vai crescer. Você não vai crescer em conhecimento da palavra. Claro que você pode conhecer a palavra em casa também, mas vai ser a sua única perspectiva da palavra. É a sua própria leitura. Você nunca vai ser confrontado com opiniões diferentes. Você nunca vai ser confrontado com personalidades diferentes da sua, né? Se nós não estamos presentes, naturalmente nós não estamos crescendo. Nós não estamos frutificando. Nós não estamos nos considerando uns aos outros. Nós não estamos olhando para o outro, estamos olhando apenas para nós mesmos. Nós não estamos aprendendo a amar Jesus e amar pessoas. Nós não estamos cumprindo nosso objetivo e nosso propósito como igreja. A consequência disso é que a gente aprende a julgar a igreja pelo que a gente queria que ela fosse e ela não é. A gente aprende a julgar os outros pelo que a gente esperava deles e eles não são. Pelas nossas expectativas que foram frustradas e o outro nem sabia quais eram essas expectativas. E nós nos frustramos com a igreja, com os irmãos. Mas quando nós nos comprometemos, quando nós estamos presentes, as pessoas nos conhecem. As pessoas acabam nos conhecendo. Faça a pergunta para você. Como eu posso servir onde Deus me colocou? Como eu posso ser útil na vida dos meus irmãos? Como experiência pessoal, eu posso afirmar, eu sei que assim vários outros também podem, né? Mas eu experimentei do cuidado de Deus de uma forma como nunca tinha experimentado. A partir do momento que eu comecei a olhar para o outro e ver como eu podia cuidar do outro. A gente experimenta da graça de Deus de uma forma que a gente nunca experimentou. Quando a gente deixa de ser voltado apenas para nós mesmos, mas se volta para o outro. Quando a gente se importa com o que o outro está passando, com o que o outro está vivendo. Como eu posso servir, como eu posso ajudar o outro. Como eu posso ajudar o meu irmão a crescer na fé. Como eu posso encorajar o meu irmão a seguir adiante. Nesse processo, nós experimentamos da graça de Deus. Nós experimentamos do cuidado de pessoas que a gente nem imaginava. Mas é no processo, né? É nesse processo. Como você tem olhado para a igreja? Um ambiente para receber ou um ambiente para se doar? Irmãos, só tem uma forma de a gente crescer como igreja. É se eu não me voltar para mim mesmo.
eu me voltar aos meus irmãos, aqueles que precisam de mim. Né? Isso é para todos nós, todos nós. Que Deus nos conduza a viver uma vida de igreja amando a Deus e amando o nosso próximo, sendo uma igreja que ama Jesus, uma igreja que ama pessoas, centrada em Jesus, mas também relacional. Né? De forma prática, sabe como isso começa? No bolo no fim do culto. Né? É tão bom, mas é espiritual. Não é só para encher a barriga. É para encher a barriga também. Mas quando a gente começa a olhar para esses momentos de comunhão como uma oportunidade de ser igreja, de eu esbarrar num irmão e falar assim, tempo que eu não te via, como é que você está? E de uma conversa rápida, quem sabe você marca uma conversa mais demorada. De um esbarrar na igreja, você pode falar assim, vamos marcar um jantar? Vamos combinar de fazer alguma coisa junto? E assim os relacionamentos acontecem. Né? Nosso papel como igreja é criar ambientes onde esse tipo de relacionamento possa acontecer. Esteja presente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra que nos incentiva, a partir daquilo que o Senhor fez por nós, a vivermos de uma forma diferente e a nos comprometermos uns com os outros de forma diferente. A Tua palavra é cheia de instruções da necessidade que nós temos de viver em comunidade. Quando o Senhor fala a respeito do corpo, que tem várias partes, mas todas elas trabalham juntas para a edificação do corpo. Quando o Senhor nos fala que nós somos um edifício constituído com pedras vivas, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a importância disso, nos comprometer com a família do Senhor. A entender a necessidade que nós temos uns dos outros, de sermos ajudados, mas de nos comprometer em ajudar, de servirmos uns aos outros e experimentarmos o Teu cuidado sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a nos relacionar. Nos ajuda, Senhor, a vencer as barreiras que nos impedem de nos relacionar com os nossos irmãos. Nos ajuda a vencer a barreira da falta de tempo, da timidez, da vergonha, da pressa. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Cuida da Tua igreja. Cuida do corpo. Porque ela pertence a Ti. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Nos abençoe. Né? Algumas pessoas, para ressaltar que cada um individualmente faz parte da igreja, dizem assim: eu sou a igreja. Né? Porque quando a gente fala nós somos a igreja, parece uma coisa que eu não estou me incluindo. Nós, é isso aí. Então eu falo, não, eu sou. Não é verdade. Mas você não é, você faz parte. Eu não posso dizer eu sou a igreja. Mas quando a gente se reúne, a gente é a igreja. Né? Quando a gente está junto, a gente é a igreja. Na classe, para novos membros, a gente fala a respeito do batismo e da ceia. E eu falo assim, se eu pegar um pão, comprar um pão
e um suco de uva. Amanhã de manhã eu falo assim, eu vou tomar minha ceia aqui, né? Eu encho o copo de suco de uva, pego um pedaço do pão e falo, obrigado, Jesus, né? A ordenança, estou tomando a minha ceia. Não é nada. Esses elementos, eles só ganham sentido quando a gente está junto. Né? Só ganha sentido quando a gente está junto. Se eu for lá pescar, eu falo assim, eu vou aproveitar, vou me batizar, pô, né? Isso só ganha sentido quando o corpo está reunido. Só ganha sentido assim. Porque a nossa vida na fé, ela só ganha sentido quando nós compartilhamos essa jornada. Ela não tem sentido sozinha. A ceia, inclusive, ela é um símbolo de uma verdade superior, uma verdade mais profunda. Quando nós repartimos o pão uns com os outros, nós tomamos do cálice, repartimos do pão e a gente acha, aqui ó, tomei o cálice, comi o pão, está tudo certo. O que está simbolizando? É um símbolo de que o pão foi partido e repartido. De que o corpo de Jesus foi partido para todos nós. É o símbolo da nossa comunhão. É o símbolo de que se me faltar o pão, eu tenho irmãos. É o símbolo de que o dia que me faltar o que comer, tem um corpo que se importa com o que eu estou vivendo e que vai suprir as minhas necessidades. É um símbolo que se o meu irmão precisar, nós somos um corpo e estamos todos ali, né? Por isso que só ganha sentido quando a gente está junto. Que Deus faça cada dia mais sentido os símbolos da nossa vida. O símbolo da comunhão tenha cada dia mais sentido, significado verdadeiro no nosso viver. Amém? Senhor, obrigado por essa igreja. Obrigado porque aqui é o lugar onde o Senhor me colocou para viver a comunhão com esses irmãos. Obrigado porque foi aqui que o Senhor me plantou para ser abençoado e abençoar. Foi aqui que o Senhor escolheu dentre tantos lugares para que eu pudesse viver a jornada da fé em comunhão com os meus irmãos. E eu quero te louvar pela vida de cada irmão que o Senhor colocou na minha vida. Em nome de Jesus, muito obrigado, porque eles têm me abençoado, porque eles têm me encorajado a seguir adiante. Louvado seja o teu nome. Que o amor de Deus Pai e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um. No nome de Jesus. Amém. Vamos terminar esse culto cantando o Senhor? Se você puder, coloque-se em pé.